começando mais um Falando sobre a Palavra. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Sara. Eu sou a Vitória mais linda. Eu sou a Lana. Eu sou a Catherine. E hoje nós vamos falar sobre o que é ser um jovem cristão. Então, as bases, os princípios que a gente precisa ter, como a gente deve andar, e assim vai indo, tá bom? E a primeira coisa, a gente precisa definir o que é um jovem cristão, né? O que é um jovem cristão? É um jovem que é cristão. Ah, se conta, gente, eu vou encerrando. Até sábado que vem, Deus abençoe. Agora é sério, o que é um jovem cristão? Você é jovem, você é cristão. E você não é jovem, não? Ai, gente. Aí elas perguntaram se eu não sou jovem. Não, eu sou jovem sim. Perguntei, você falou, você é jovem cristão, eu falei, pronto, é a senhora. Você é jovem, você é cristão. Isso conta. O jovem cristão é aquele que tem uma vida preparada para o Senhor. É aquele que anda conforme os princípios, conforme os mandamentos, conforme a palavra, que tem uma busca, que tem um relacionamento com Deus. Aquele jovem que vai na igreja, posta história, a galera é muito legal, posta aquele versículo de amor uma vez na semana, na amistade. Não, o jovem cristão. Tá bom, houve um imprevisto aqui, eu vou voltar com a resposta do começo. Pronto, vamos lá. O jovem cristão é aquele que tem uma vida separada para o Senhor, que tem um relacionamento com o Espírito Santo, que segue princípios na sua vida. Ela saiu dormindo ali de casa. Que tem uma vida separada, gente. Nós acabamos de ter um evento com as crianças aqui, então tem toda uma galerinha aqui, tá muito engraçado. Mas voltando, é aquele que tem um relacionamento com o Espírito Santo, que segue princípios, que tem todas as escolhas baseadas naquilo que é a palavra, o Senhor, a Bíblia. Este é o jovem cristão. Então, conforme a Luna falou, esse é o jovem cristão, é a vida que ele leva. E uma coisa que eu queria apresentar o que a gente pode aprender com isso? Uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma verdade, a pessoa que ela realmente, o jovem em si, não somos jovens, mas o jovem, ele realmente, aquele que ele busca estar mais próximo de Deus. Porque o ponto que eu quero chegar é para que as pessoas entendam. Jovem todo mundo é, gente. A questão é, a gente não é todo assim, é verdade. Elas falaram que tem jovem que, né, não age conforme a idade, né, a maturidade que tem. É verdade. Só que o que eu quero falar o jovem cristão, ele realmente busca o Senhor. Busca o Senhor como? Não é uma perfeição, mas ele quer estar constante, andando na presença de Deus. Então, tem alguns princípios, como a Sara falou, que eu vou citar aqui sobre... Ela falou sobre separação. Quando a gente fala sobre separação, a separação daquilo que são os costumes que a gente aprende conforme a gente cresce. Que são os costumes conforme a gente cresce, que é errado. Às vezes, algum ensinamento dos nossos pais, costumes lá, como a gente aprende de algumas pessoas lá fora. Eu tenho uma pergunta. O que é visto como tão chato ser cristão? Por que é tão chato? É visto. Ah, tá, porque é chato. Porque não é chato, gente. Vocês não sabem o que vem mesmo. Vamos lá, vamos ser real, vamos. Por que as pessoas lá fora veem o mundo como, mano, meu Deus, eu vou ser um jovem cristão, isso é muito chato ser assim. Eu já ouvi, inclusive, isso.
E, inclusive eu pensava assim, por quê? Porque eu sabia que eu ia ter que abrir mão de alguma coisa. Quando você vem para Cristo, você vai ter que abrir mão daquilo que são os seus gostos, das suas vontades. Isso daí é um fato. Não tem como a gente crescer andando com o Senhor querendo ser a Kelly de todos os dias. Não vai ter como, porque Deus ele quer transformar a sua vida todos os dias. Então, quando eu não entendia, eu pensava assim, eles não podem fazer nada. Não bebe, porque eu não bebia. Não bebe, não sai, curtição assim, né? Você sai à noite e não tem dia para voltar, não tem dia para chegar na sua casa. Exato. Então, aí você, eu tenho que dar satisfação para os pais, sabe? Tem que viver uma coisa, todo dia estar na igreja. Eu via muito isso. Então, isso para algumas pessoas costuma ser chato, mas na verdade não é. É algo que se torna prazeroso. É que na verdade, as pessoas que estão fora do ambiente cristão, eles enxergam que a gente não pode fazer nada. Eles falam, eles não podem beber, eles não podem fumar, eles não falam palavrão, tudo eles não podem. Só que eles acham que aquilo que eles vivem é a verdadeira alegria, que diz o pastor. Que é legal fumar, que é legal beber, que é legal ir para as baladas, que é legal sair beijando a boca de todo mundo. Esse é o padrão que eles acham que é legal, que é normal, que está tudo bem. E nós que somos cristãos, nós não fazemos isso. Então a gente acaba sendo taxado como chato. E na verdade não é que nós somos chatos, é que nós seguimos o princípio e o valor. Não, a questão é que é assim. Alguns são chatos porque eles ainda estão nesse processo de entender aquilo que é a essência de ser jovem. Não é que você vai ser jovem porque você vai fazer tudo que está na sua cabeça. Não, você tem regras. Todo mundo tem regra. A partir do momento que você nasceu, você tem que seguir uma regra. E aí que entra. Nós temos princípios e nós temos valores. E nós seguimos a palavra de Deus. Nós temos regras, assim como vocês têm regras. Só que a diferença é que a regra do mundo é diferente da regra da igreja. Eu cresci no ambiente, no lar cristão. E eu não me arrependo. E não tenho traumas. O que eu tenho traumas é de pessoas que agiam fora daquilo que eu acreditava. Que passavam que tinham princípios e valores que estavam pautados na palavra. E na verdade eles não estavam pautados na palavra. Eles estavam seguindo, está muito alto. Pode abaixar um pouquinho? Porque está dando microfonia. Como é que abaixa isso? Por favor. Obrigada. Então, o que acontece? Eles não viviam aquilo que nós vivíamos realmente. Eles fingiam que eles sabiam que eles estavam vivendo. Só que o que acontece? Eles se perdiam naquilo que era a carnalidade dele. A palavra fala para que uma pessoa pensa que está em pé para tomar cuidado, para não cair, entendeu? E o que acontecia? Eles estavam em pé e eles se achavam os caras. E eles estão tomando cuidado para não caírem. E eles caíram e não perceberam. E aí que entra, né? A divisão dentro das igrejas, aí dá um mau testemunho para as pessoas lá fora. Né? Aí o povo tem raiva de cristão. Por que você acha que tem raiva de cristão, né? Acha que cristão é chato. Por que você acha, né? Porque nós que somos cristãos, não estamos seguindo aquilo que nós estamos querendo. Então não tem como mesmo. Ou a gente vive aquilo que a gente acredita realmente, que a gente prega para as outras pessoas, ou a gente larga de mão e pronto, acabou. Pode falar, Ana. Então, a Vitória falou que a gente vive em regras. Às vezes aquilo que as pessoas veem como regras, na verdade é um cuidado do Senhor, é uma preservação sobre nossas vidas. Que nem a Kétia falou, ser cristão é deixar de fazer o que você gosta. E assim, é o que você gosta e o que te faz mal. Porque você vai deixar de beber, sim. Você vai deixar de fazer algumas coisas que você fazia, sim. Porque você vai fazer uma vida nova, uma vida com Deus. Você
igreja, uma vida de busca, uma vida de santificação. Então, assim, é viver na regra, não viver no cuidado de Cristo. É deixar de fazer o que eu gosto, é deixar de fazer o que te faz mal, deixar de fazer aquilo que te afasta do Senhor. Porque para andar perto do Senhor, não é de qualquer jeito. O Senhor é santo. E o Senhor fala que devemos ser parecidos com Ele. Devemos ser parecidos com Cristo. E o que Cristo foi nessa terra? Exatamente. Porque assim, se a gente parar para analisar, quando Jesus ele tinha 12 anos, quando ele sumiu, eles procuraram em todos os lugares. E aí onde é que ele estava? Eu vou parafrasear, contar também, caso as pessoas estão em casa. Tem uma passagem na Bíblia que vocês conhecem, mas as pessoas estão ouvindo não. Tem uma passagem na Bíblia que fala que eles estavam, como é que fala? Eles estavam viajando, não é isso? E era um momento que tinha geralmente, e aí eles tinham que sair do lugar deles e vir para a terra da... Era o censo, não era o censo? Tinha o censo, eu lembro das coisas. Tinha o censo, e aí nesse censo eles tinham que ir para a cidade natal deles, e nessa cidade natal, os homens iam na frente, viajavam na frente, e as mulheres elas vinham atrás. Na hora de voltar, e as mulheres e as crianças iam depois dos homens. E aí o que aconteceu? Na hora de voltar, o pai de Jesus foi na frente e a mãe foi atrás. Quando chegou lá, cadê Jesus? Jesus sumiu, achei que estava com Jesus, e aí ele falou, o outro falou que achava que estava com Jesus. Aí pronto, a criança sumiu e eles tiveram que voltar novamente. E aí, depois de 3 dias de viagem, eles notaram que a criança sumiu. E aí ela vai procurar onde está Jesus, onde está Jesus, onde está Jesus. E aí onde eles acharam? Dentro da casa de Deus. E aí eles pegaram, como todos os pais normalmente fazem, como é que você me some desse jeito? Parafraseando, não está assim escrito na Bíblia, né? E aí ele pega e fala, né? Como é que quem falou? Fala no microfone. Eu não sei se é realmente essa palavra. Me convém estar na casa do meu pai. Exatamente. Por que ele falou isso? Porque ele estava procurando em todos os lugares, tipo, aqui é minha obrigação. Eu já deveria estar aqui. Como vocês não pensaram que eu estaria aqui na casa do meu pai? Então, assim, o que as pessoas elas não entendem lá fora é que a gente busca ser jovem igual Jesus era. Então, Jesus, eu sempre quis dar sobre ele. Vai estar gravando. Então, Jesus, ele escolheu estar na casa de Deus. Então, ele sabia o princípio de estar com Jesus na casa dele. E nós temos que ser assim também. Nós optamos por estar assim, de ser assim. Então, às vezes a gente passa aqui o sábado inteiro, como foi hoje, e a gente fica como? Acabado? Nossa, com toda certeza. Mas a gente fica feliz. Por quê? Porque a gente está aqui para Jesus. E a palavra de Deus diz que nós somos fortes. A gente não aguentar um diazinho na casa de Deus, meia horinha não ia mudar. Entendeu? Nós somos fortes. Nós temos que ter essa alegria de pegar e falar assim, não, eu vou realizar para o Senhor. Eu vou estar na casa do Senhor. Mano, tem evento das crianças. Se eu puder me enfiar lá, eu tô lá. Eu tenho que me enfiar, mas... Entendeu? Pessoas que não fazem parte. Entendeu, né? Tem o evento dos adolescentes. Eu vou lá me enfiar, mas se você faz parte, você não pode fugir. Aí... E até que dos namorados, namorado casado. Exatamente, minha namorada namora. Há uns anos atrás era assim. O evento que o solteiro tem que estar presente é nesse encontro de casais. Pode dizer que eles namoraram, por quê? Porque tem gente para trabalhar e para servir. Exatamente. E de balo, vocês já vão receber, a gente já recebe a palavra para o nosso futuro relacionamento que não está nem acontecendo, mas recebe. A gente pega a palavra de rabo. Então é assim que funciona. E a gente vai semeando. Um dia eu que estou aqui trabalhando no Senhor, no evento de casais, para que esses casais que estão aí há, sei lá, 30 anos casados, porque aqui na igreja, né, a maior parte é casada. Então não sei. Vai por aí, de 10 anos pra cima. Então tá em 30 anos casados, posso desfrutar desse dia de namorados, que eles devem estar fazendo quase 50 anos namorando aí. Não sei, entendeu? E um dia eu vou estar lá também, vai ter gente pra servir, entendeu? E assim vai indo, porque nós somos chamados para servir ao Senhor. O
o jovem cristão, não só o jovem cristão, mas todo cristão, ele é chamado para servir ao Senhor. Por que cristão? Porque nós, na época era pequenos cristos. Por quê? Porque eram aqueles que andavam com Jesus. E nós somos cristãos exatamente porque nós andamos com Jesus. Não andar, nossa, eu sou cristão e eu sou simpatizante com aquilo que diz a palavra. Não, a gente realmente decidiu andar conforme aquilo que é a vontade de Jesus. Então, a gente vê diversas partes na Bíblia, diversas passagens na Bíblia, os apóstolos eles falando sobre como eles precisaram sofrer para que eles pudessem andar com Jesus. Então o apóstolo Paulo ele é um deles que fala disso, sobre o sofrer para poder viver com Cristo. Aí a gente vê o apóstolo Pedro que pegou e falou assim, não, me crucifica de cabeça para baixo. Eu sou digno de morrer com meu Senhor. Exatamente. Por quê? Porque eles viam, eles tinham um entendimento sobre aquilo que era o Evangelho. E nós precisamos ser assim. Então, o jovem cristão, não é para ir para os lugares e eita, hoje tem evento de jovens, vamos para o evento de jovens. E o resto do mês, que tem evento de jovens, não aparece. Entende? Não é só para, agora eu vou convidar meus amigos, eu vou mostrar que eu sou legal, eu vou mostrar que eu sou Jesus só dentro da igreja, você é o de Jesus. Porque quando chega lá para falar palavrão, chama os amigos para beber, incentiva os amigos a ficar. E aí, como é jovem cristão? O jovem cristão, ele é para ser santificado. E santificar é o ambiente onde ele está. Então, eu sei que eu tenho que dar o exemplo lá fora. Porque não é o meu nome que está acima de mim, mas é o nome de Jesus. Então, se eu falar um palavrão lá, todo mundo vai me olhar e falar assim, misericórdia, ela falou um palavrão. Mas não vai pensar, nossa, a Sara falou, não vai pensar, mas ela não era crente? É a primeira coisa que as pessoas vão falar. Ué, não ia cair a igreja? É a primeira coisa. Por quê? Porque não é o meu nome que prevalece. É o nome de Jesus através da minha vida. Então tudo eu faço conta. Então se um jovem que fica com todo mundo lá fora, fala, ué, não estava dentro da igreja? É assim. Não é o nome das pessoas. E é por isso que muitas pessoas falam, mas o jovem que está dentro da igreja é chato. Que anda com Jesus é chato. Por quê? Porque lá eles fazem o que eles querem. E não tem ninguém para ditar regra nenhuma. Muitas vezes a mãe e o pai coloca alimentos, quer colocar alimentos, e simplesmente passa por cima daquilo que o pai quer. O que o pai fala, o que o pai orienta. E o pai faz o que quer. E nós não aprendemos a nos submeter a autoridades espirituais, que são os nossos pais dentro da nossa casa, a nossa liderança, a ser submisso ao Senhor Jesus Cristo. Deixando a nossa vontade debaixo daquilo que é o nosso querer, fazendo a vontade do Espírito Santo de Deus, entende? Então nós precisamos ter um entendimento de estar alinhado com o Senhor. E eu não sei se vocês repararam que tem um versículo escrito aqui, e esse versículo ele tem a ver com jovens. É versículo de jovem. Qualquer coisa que fala, né? Mas vocês são povo escolhido, geração eleita, sacerdócio real, e assim vai, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não li aqui, gente, eu li por fora falando. Mas esse é o versículo, por quê? Porque ele fala, vocês são escolhidos. Ele traz a exclusividade que a gente tem, entende? Jesus olha pra gente com exclusividade. Então ele olha, tá bom, ele olha pra gente, ele não pensa em falar assim, é só um bando de jovem que vai gritar e vai fazer tudo que eu quero. Não, eles olham com exclusividade. Olha, fulano tem sonho de tal coisa, ciclano tem sonho de tal coisa, fulano quer alcançar tal coisa. Eu vou preparar eles para tudo isso. Por isso que a gente é forte, porque a força vem do Senhor, né? Porque se depender da gente, a gente estaria tudo inventado agora. Pra você, o que é ser uma jovem cristã? Quais as lutas que você passa, aquilo que você vive, externamente? Deixa eu perguntar, mas você responde no microfone, para eles poderem ouvir. Eu vou perguntar de novo, que a Sara cortou meu raciocínio. Olha pra mim, Sara. Tá bom. Pra você. Você comprou o anel? Presta atenção. Pra você, sério. O que é ser uma jovem cristã? Como que você lida? Sempre deu cristã, na hora que você certo, você me cortou. Como que você lida com situações, como você lida com os ministérios, como é dentro, como é fora? Explica pra gente como que você faz. Brincadeira.
Bom, pra gente que é filho de pastor é um pouquinho diferente. Por quê? Por conta da cobrança que as pessoas não têm na gente. Então, acho que um dos principais desafios, as principais coisas que a gente tem é o peso da opinião dos outros, porque a gente é filho de pastor, então a gente tem que ser perfeito. Então, é o principal, assim, falando de mim. Porque, assim, a gente, como filho de pastor, a gente não pode sentar errado que pronto. É como se o mundo acabasse, fosse um vulcão que estourou, entendeu? Que resolveu explodir lá. É desse jeito. Porque qualquer coisinha que a gente faz é um escândalo. Se a gente fala de uma maneira, porque a gente não está num dia bom, que não é uma maneira grosseira, pronto. Porque, nossa, foi grosso comigo. Aí é palma nas nossas costas. Aí passa lá quase um mês tratando a gente de qualquer jeito, o que não deveria acontecer. Porque todos nós estamos em fase de um processo em fase de aperfeiçoamento. Então todos nós temos esse aperfeiçoamento. Então uma das principais coisas são essas. O que eu faço? Eu tomo muito cuidado para não errar dentro e fora da igreja. É possível? É possível você se esforçar ao máximo para você não errar. Não é impossível você ser perfeito. Então eu, de verdade, eu recorro totalmente à palavra. E quando acontece casos de ser mal compreendida e de ser usado por aquilo que é uma... As pessoas colocam como rótulo, mas eu acho tão vago, porque um filho de pastor ele não é um pastor. Então você não pode cobrar o posicionamento de um pastor para quem não tem noção, a constituição de pastor dentro na cabeça. Então eu passo parte do princípio que, por a gente ser filho de pastor, a gente tem sim uma porção diferente. Mas isso não faz com que a gente seja os pastores. Entende? É que não falando sobre a palavra que a gente fez. O filho de peixe não é, o filho do peixe é peixe, não é? E falava, filho de pastor, filho de crente é crente, não é? Eu não sei porque eu fiquei com peixe. A gente trocou. Agora faz sentido. Filho de crente, crentinho é? Não é. Entende? É a mesma coisa. Filho de pastor é pastorzinho? Não é filho, não é pastorzinho. O pastor tem constituição na cabeça, a pastora tem constituição na cabeça, mas o filho não. Mas tem um chamado pastoral, mas tem um chamado para mestre. Não importa. Enquanto não passar pelo processo, não tem a constituição, não tem o óleo que o Senhor vai derramar na cabeça. Por mais que eles recebam a palavra que vem da casa dos pastores, por mais que eles recebam, né, diferente os ensinamentos, não torna ninguém pastor. O que torna as pessoas pastores são as experiências que eles têm com o Senhor. Então, o que acontece? E o Senhor constitui a pessoa. Então, tem um processo. Nasceu na igreja, tem que aceitar Jesus? Tem que aceitar Jesus, entendeu? Tem que se batizar? Tem que se batizar, nasceu salvo. Ele precisa entrar nos processos. Então tudo bem. Assim como as pessoas que vêm do mundo para a igreja, tem que aceitar Jesus, tem que se batizar, passar pelo processo, as pessoas que estão dentro da igreja não vêm. Então, a gente aceita Jesus, eu já aceitei Jesus, a Alana já aceitou Jesus, a Catherine já aceitou Jesus, a Sara já aceitou Jesus. Nós já nos batizamos, nós ainda estamos no processo de conversão, porque se nós somos perfeitas, a gente já estaria no céu. Mas não, nós estamos nesse processo com o Senhor. Então, ser um jovem cristão, eu acho que é uma luta diária. Por quê? Eu acho que só ser um cristão já é uma luta diária, porque as pessoas vão cobrar de você a perfeição que nem elas têm. O que é um problema. Eu acho que nós temos que ser misericordiosos com todas as pessoas, elas conhecendo ou não conhecendo a palavra. Nós temos que ter na nossa cabeça que as pessoas ainda também estão no processo de entender, de aprender, de começar a criar uma maturidade. Ninguém nasce sabendo. E aquilo que nós sabemos, talvez vocês não saibam. E aquilo que vocês sabem, talvez
talvez nós não sabemos. E nós precisamos trocar nossos conhecimentos. Ai, mas vocês falam que é certa a palavra. Nós acreditamos que pra gente a Bíblia é um manual de instrução para as nossas vidas. E nós queremos falar para as outras pessoas que é também um manual que pode sim ajudar elas na vida delas. Meu Deus do céu. Que pode ajudar elas também na vida delas. Só que você escolhe se você aceita ou não que a Bíblia seja um manual de instrução na sua vida. Nós jovens somos escolhidos pelo Senhor. Nós somos escolhidos para ir fazer bagunça, que eu acho legal, né? Ir nos retiros, que é uma bênção. Pelos cultos de jovens, porque também é uma bênção. Por participar de todos os ministérios que tem na igreja, que é para a honra e glória do Senhor, que também é uma bênção. Nós somos escolhidos para estar com o Senhor, porque na palavra diz que nós somos fortes e corajosos. Nós temos mais ânimo, gente. Me perdoa. Apesar que tem Senhor que é muito mais jovem que eu, que tem muito mais disposição do que eu. Mas o que acontece? Tem pessoas que já passou o tempo delas de fazerem aquilo que nós podemos fazer. A palavra diz que nós somos a flecha que vai mais longe. Então, um senhor, ele já foi jovem, ele já fez tudo que ele podia fazer. E agora é a nossa vez. Você falando sobre jovem, agir conforme a idade, vocês falaram, me lembrou de uma coisa. Me lembrou de uma questão sobre a gente ser chamado para a liberdade. Cristo, ele nos chama para a liberdade. Então, eu lembrei desse versículo, só que o versículo eu acho que é João 8,31. Vocês lembram? Então, lá, Cristo te chama para a liberdade. Para a liberdade, Cristo nos chama. Mas é parte de João 8,31, assim. Enfim, está na Bíblia. Que fala sobre a liberdade, é o Senhor. Uma palavra de Deus para os jovens da igreja. É uma Isso. E aí foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E como elas falaram sobre agir conforme a idade, a gente sabe que há pessoas com seus 20 anos que agem como se tivesse 30 e diante. E há pessoas que têm seus 40 e agem como se tivesse 20 anos. 20 anos, né? Não, os dois falando da pessoa mais. Porque eu conheci jovens de quase 30 anos, não era adulta ainda, tipo, velho, sabe? Era jovem, não chegou nos 30 pra mim ele é jovem. Fala a verdade, mas assim, eu já conheci jovem que não tinha nem disposição, era uma disposição de velho e a mentalidade de uma pessoa de 15 anos. Então, às vezes a pessoa tem disposição, às vezes não tem nada, às vezes a mente ela realmente tá uns 15 anos, sendo que a pessoa tem mais de 30. Então, quando a gente lembra disso, então, tem que ter equilíbrio, né? Quando você conhece Cristo, tem que ter equilíbrio. Não dá pra ser nada assim, nada muito assim. Não, e a gente às vezes pegava e agia como, nossa, o auge da maturidade. E tinha vezes que agia como uma adolescente de 15. Então, assim, os jovens é pra ser jovens. Eu conheci real, você conheceu também. Eclesiastes capítulo 3. Tempo para todas as coisas que vale do céu. Então, o tempo de ser criança é para ser criança, o tempo de ser jovem é para ser jovem, o tempo de ser adulto. Eclesiastes capítulo 3 diz o quê? Há tempo para todas as coisas, né? Debaixo do céu, debaixo do sol. O que está falando ali? Há tempo para ser criança, há tempo para ser jovem, há tempo para ser adulto. Então, a cada momento da nossa vida, o Senhor determinou um tempo para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos crescer, amadurecer. Então, quando você pega e atropela esses períodos, ele vai trazer consequência lá na frente. Quando você pega uma criança, por exemplo, e já vai vestindo ela como adulto, como a gente vê hoje em dia, já vai trazendo essa criança com um ar de sensualidade. Para que você está fazendo isso? É tempo dessa criança brincar de boneca. Entende? Por que você está fazendo isso? Você é tempo dessa criança brincar de carrinho. E assim, eu não sou contra não. Eu acho que
Meu filho brincava de boneca de casinha com as meninas. Eu acho que isso não define, não tira aquilo que é, o que o Senhor fez na vida deles. Ele fez ele homem, ele é homem e acabou. Não determina, princípios e valores são determinados para aquilo que você é, para aquilo que você faz, mesmo porque o homem, ele também cuida dos filhos, o homem, ele também cuida da casa, entende? O homem também está ali, ele tem o papel dele a ser representado dentro desse núcleo familiar. Então há tempo para todas as coisas. Um homem casado querer viver como um homem solteiro está errado, porque agora é tempo dele viver como um homem casado. Então eu entendo de verdade. Se você mora numa casa e se você tem uma família, você precisa dar satisfação à sua família, né? Você não sai às doidas na rua e não fala onde você está, porque Deus me livre, o mundo é louco. Se acontece alguma coisa, você procura onde? Acontece, você passa mal, procurar onde? Qual região você estava? E isso não é perder a liberdade, isso é atitude de amor. Então, um adolescente, um jovem que não foi ensinado isso, dificilmente ele vai fazer quando casar. Um jovem que não tem compromisso com a casa, dificilmente ele vai ter depois que ele casar. Um jovem que não prioriza a sua casa, as suas coisas, enquanto é solteiro, ainda que ele, não vou morar solteiro, vou morar sozinho, vou fazer faculdade em outro país, em outro estado, dificilmente ele vai priorizar a casa ao invés da unha, do cabelo, do futebol, seja o que for. Então tem que ser ensinado e formado os princípios, os valores, desde agora. É desde já. Tem que desfrutar cada coisa no seu devido tempo. Se atropelar esse tempo, acabou. Uma criança de 12, 13, 14 anos, estou falando algo que é para adolescente, mãe de adolescente, tio, pai, seja lá o que for, entender isso. Uma criança de 10, 11, 12, 13, 14, 15, não é para namorar. Vai trazer marcas. Vai trazer feridas. Por quê? Porque está se relacionando com outra criança que não sabe nem o que é relacionamento. Ou vai estar se relacionando com um adulto, que é pior ainda. Porque assim, você me desculpa, mas uma criança de 12 se relacionar com um menino de 15 já vai dar muita diferença. É outra maturidade, é outra linguagem. Então a gente tem que parar de viver no mundo, nos princípios e na cultura do mundo, e começar a viver os princípios da palavra de Deus. Porque se a gente é cristão, a gente é cristão. Se a gente não é cristão, a gente não é cristão. Tem uma frase que eu uso lá em casa, assim, com muita frequência, quando a coisa vai desandar, é o seguinte: vocês vão servir a Deus ou a demônios? Porque em cima do muro não dá para ficar. Hipocrisia é servir demônio, gente. Não é você não errar nunca, é você errou, peça perdão e nunca mais faça. Precisa de ajuda para viver libertação? Peça ajuda para viver libertação. Agora, não minta para você, não minta para quem está convivendo com você, não minta para as pessoas ao seu redor, porque para Deus você não vai mentir, para os demônios também não. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Ah, mas eu não estou de lado nenhum, não escolhi. Já escolheram por você. O único que te dá a opção de escolher é Deus. Se você não escolheu, você já está do outro lado, porque você já está sujeito a todas as coisas. O único que precisa que você creia para receber a salvação é Jesus Cristo. É Deus, o Todo-Poderoso. Ele te dá essa condição. Satanás não precisa nem que você creia nele para ele te levar junto. Porque o destino dele já está destinado, já está selado. Já foi selado por quem? Pelo Senhor, Criador de todas as coisas. Nem foi ele que destinou. Ele criou todas as coisas e ele deu uma sentença e um julgamento debaixo da escolha que ele fez. Então a gente precisa entender de que lado que a gente vai estar, quais são os princípios que a gente vai viver, de que jeito a gente vai viver nessa terra, com valores trocados, com princípios trocados, para onde a gente vai caminhar. Antigamente eu ia para a escola e era assim, era a magrela, a gordinha, o negão
a baixinha, o pau de vira-tripa, o professor Girafales, todo mundo tinha um apelido, nunca virou bullying, não se chamava bullying. Sabe? Todo mundo tinha o seu apelido. Como é que eu venci os apelidos? Ignorando. Simples assim, ignorando. Se a pessoa me zoava, eu zoava mais ainda. Ou simplesmente fazer de conta que não era comigo. Nem tudo eu precisava responder, eu aprendi desde cedo. Hoje a gente vive numa sociedade onde as crianças são milímetros. Que isso? Dentro da minha casa. Acabei de zoar o Fabinho saindo de lá. Falei assim, menino, você tem que levar o lixo na rua, hein? Ah, mãe, eu casei. Eu falei, por isso mesmo, todo homem leva o lixo na rua. Já vai aprendendo que o lixo também é seu. Ele quis dizer que não precisa me obedecer mais. Mas o lixo é dele, entendeu? Então assim, a gente precisa entender o contexto das coisas. Ah, não vou. Ai, que isso? Tá falando com quem? Hoje eu vejo criança de 6, 7 anos peitando o pai e mãe. Você tá falando com quem, criatura? Quem banca a tua comida é o pai e a mãe. Você está falando com quem? Quem paga as tuas contas é o pai e a mãe. Vou falar uma coisa para você. Quando você era um bebê indefeso, se ela quisesse te matar, ela tinha te matado. Você está vivo? Tinha ou não tinha, Paz? Tinha. Paz está aqui. O bichinho todo molengo, com crack no pescoço, já nem precisa. É só dar o peito, não deixar rotar e voltar lá de qualquer jeito, de barriga para cima, de barriga para baixo, com a criança, sabe? Não vou dar, não dou ideia, estou na internet. Então assim, a gente precisa entender com quem a gente está falando. Seu pai te ama, sua mãe te ama, te sustentou, te criou até aqui, que é o melhor para a tua vida e sempre vai querer o melhor para a tua vida. Sabe uma pessoa que nunca é para te trair, e ainda que te traia, Deus não vai te trair, amém? Porque o mundo está muito louco. Mas uma pessoa que geralmente não trai é pai e mãe. Oração de pai e mãe. Cara, pai e mãe, quando entra no mundo espiritual e fala, Senhor, eu tenho uma aliança contigo, lembra-te de mim, olha para os meus filhos. Oh, meu irmão, o inferno estremece. Os planos de Satanás são destruídos. Senhor, prepara o futuro dos meus filhos. Prepara, Senhor, tudo aquilo que eles precisam lá na frente. Aí você vem me perguntar, é sorte. Olha como o Fabinho é agraciado. Ele é mesmo agraciado. Deus o abençoa. Tem 4 joelhos dobrados todos os dias orando pela vida dele. A oração de um justo muito pode seus efeitos. Mas a gente tende a querer viver o tempo antecipado. Quando a gente tem 15 anos, 12 anos, 13 anos, a gente não vê a hora de fazer 18 para mandar a nossa vida. Depois que a gente faz 18 e a realidade bate na porta, que você tem que estudar, que você tem que trabalhar, e você ainda vai voltar para tua casa e sua mãe vai falar assim, aqui não é pensão, não é hotel. Vai cuidar dessa... sua tarefa aqui é lavar o banheiro. Sua tarefa aqui é lavar a louça. Sua tarefa aqui é organizar o seu quarto. Que nem devia ser levado como tarefa. Para mim tarefa é algo mais, é limpar os azulejos. Entendeu? Mas eu chego meia-noite, ótimo. Qual é o seu dia de folga? Meia hora do seu dia nessa casa. Para aprender a ter compromisso com a casa. Aí quer voltar a ter os 12, 13 anos. Então, desfruta o tempo que você está vivendo hoje. Em nome de Jesus. Aproveita o tempo que você está vivendo hoje, mas aproveita como um servo de Deus, um filho de Deus. E você que não acredita em Deus, faça a prova dele. É simples assim. Você não acredita em Deus, faça a prova dele. Eu conheço um monte de gente que não acreditava em Deus. O Lucas é uma delas, não, Lucas? Que hoje acredita. Pergunte a ele, fala, se o Senhor existe, eu quero te conhecer. Deixa ele se apresentar. Vai desfrutar de um tempo novo. Olha, vou te falar uma coisa, melhor amigo não há. Ele nunca trai, ele nunca mente, ele nunca deixa nada acontecer sem você saber. Nunca, nada, 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 nada. Tem coisas que você pode até não poder ter uma atitude que você queria, porque
Porque Ele vai ter atitude no nosso lugar, como que aconteceu aqui na igreja, Ele está cuidando, né? A gente sabe de todas as coisas. Mas Ele nunca vai te trair, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai mentir para você. Ele sempre vai te dar o conselho que vai dar bom, vai dar bem, vai dar certo. Ele sempre vai ter uma rota de escape para você que não vai ferir os princípios dele e que a consequência será boa. É assim que a gente caminha. Aí você fica lá, ai, ninguém me ouve, ninguém me entende. Eu vou falar uma coisa para você, Deus até te entende, mas Ele nunca vai concordar com as coisas erradas que você faz só para apagar a tua alma. Ele quer que você entenda que isso faz mal para você. Ele quer que você entenda que você precisa abrir mão e que Ele tem um caminho excelente que você ainda não conhece. Amém? Vai lá, André, bora trabalhar. Leva lá o microfone para sair. Eu senti o desespero dele daqui, gente. Eu ia falar, não. Mas ele pronto agora. Gente, a gente precisa entender que o jovem cristão, ele escolheu viver com o Senhor. E o tempo dele de conhecer, de ter as experiências, de ser marcado na juventude, precisa começar a ser as coisas mais importantes. Porque depois ele vai crescendo e ele vai ter mais experiências com o Senhor. Mas nunca vai ser igual a da juventude, porque a maturidade dele vai mudar. Não vai ser nossa menor ou maior. Talvez maior se ele continuar buscando. Vocês já falaram que os jovens, eles vivem com o Senhor? Que ele gasta serviço na obra de Deus? A gente falou. Não, Tiago. A gente falou. Tiago, Eu quero ressaltar ali. ressalta aí, Tiago. Que ela assim. quer compartilhar uma experiência. Só um minuto, segura aí, Ana. O Tiago era um jovem cristão teórico. Ninguém anda na teoria perto de mim. Agora explica, como é que era a sua vida antes e depois de andar pertinho da gente? Antes era algo parado teórico, né? Só sabia o que tinha que fazer, tava a ideia do que tinha que fazer, de como tinha que ser, mas a prática estava bem complicada, né? A disposição também era o jovem que elas citaram aí, né? Que 20, 18 anos é o jovem velho que tem a disposição de um lugar de 35, 40. De um velho, mais alto. 35, 40 não é velho. Eu tinha 17. E depois mudou bastante, né? A disposição veio, a transformação veio, experiências com Cristo vieram, maravilhosas. Você nós aquele jeito lá que você contou domingo aqui no culto? Tá. Melhor final de semana da minha vida! Então, sábado, a vigília, de sexta para sábado teve vigília. E a gente foi lá, foi no sítio. Foi no sítio? Foi. E a gente passou a madrugada na vigília. Passou a madrugada lá. Vai, tem gente que não sabe, né? Vai que tem gente que não sabe. Realmente, tem gente que faz vigília da Das 10 né? A gente é corinho, mas tem que acabar as coisas. Não pode. Não pode. Respeita os irmãozinhos. Nós chegamos aqui 7 horas da manhã. Chegamos 7 da manhã, aí eu cheguei em casa, dormi menos de 2 horas, fui pro curso, o horário trocado no curso, voltei pra casa, vim pra igreja de novo, pra ter treinamento, aí fiquei pra esse programa aqui que vocês estão assistindo, do dia, que foi sábado, aí a gente também tem curso aqui que ensina sobre a Bíblia, e de noite teve culto, aí teve a limpeza que eu não ajudei muito, mas eu consegui arrumar as cadeiras. Aí no domingo teve aula online, que também tem aula online para quem não consegue vir presencial. E aí eu fui para casa, de tarde a gente voltou, teve culto e foi incrível. Teve discipulado também de oficiais. Teve culto. E no final do culto, o que você estava declarando? Eu estava declarando que foi o melhor final de semana da minha vida até aquele momento. Eu espero que tenha mais. Porque quando você está na presença de Deus, você vive experiências que te renovam a cada dia. E assim, gente, ser jovem é estar na presença do Senhor. É gastar o seu tempo na presença do Senhor. Não pode nem falar gastar. É gastar o seu tempo. Investir o seu tempo na presença do Senhor. Porque assim, se você é cristão, se você é jovem, qual lugar você tem pra? Na igreja. Em casa, dormindo? Inventando desculpa para não poder
Mentira, eu não sei meus amigos para evangelizar. Olha vergonha na sua cara. Pelo amor de Deus. Olha vergonha na sua cara. Você é cristão, mas não filha com Cristo. Vem passar um tempo na presença do Senhor. Esse é o meu estudar a palavra, eu sou cristão. Sabe, se eu perguntar uma passagem bíblica que fala de santidade, a pessoa não sabe responder. Que cristão é esse? É verdade. E outra coisa que você falou, investir o seu tempo na casa do Senhor, trabalhando na obra do Senhor. Então, vindo dos cultos de jovens, dos cultos dos homens, das mulheres, tudo que estiver na igreja, você tem que estar presente. Mas por causa do Senhor, e não porque você está interessado no seu coleguinha. Não porque você está vindo para encontrar o bom encontro. Não, você vai encontrar o bom encontro na hora que for para você encontrar o bom encontro. Tem tempo para todas as coisas. O que acontece é o seguinte: Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Só que para Ele cumprir o plano que Ele tem para a sua vida, você precisa cumprir aquilo que você tem para entregar para o Senhor. Você tem que se entregar por inteiro. Você tem que ouvir e praticar aquilo que você conhece. Você não tem que ir para a igreja porque lá na igreja eu vou encontrar meu namorado. Não. Você vai encontrar sim. O Senhor vai preparar sim. Mas tem um tempo e tem um processo pro namoro. Você não vai começar a namorar com a pessoa só porque você olhou pra ela e achou bonito. Não, você vai orar em nome de Jesus e ver se é isso que Deus tem pra sua Você acha o vida. golfinho bonito e namora com o golfinho? E antes, o seu primeiro encontro tem que ser com Jesus. Porque antes de se relacionar com qualquer outra pessoa, você tem um relacionamento com Deus. Exatamente, e tem uma coisa importante. A pessoa, ela tem o primeiro relacionamento dela com Deus. Então, por exemplo, ela vê uma possibilidade, começa a gostar de um planinho. Aí se conserta, não é assim. Você ainda tem que estar andando com Jesus para poder começar a namorar. Porque aí o seu relacionamento ele vai ser para servir ao Senhor. Não vai ser um relacionamento que eu vou só namorar. Entendeu? Mas é se relacionar com o Senhor. Porque assim, não tem como você pegar e falar assim: nossa, olha, viu uma possibilidade ali, gosto, tá orando, tá vindo pra igreja. Então assim, eu já sei aquilo que eu preciso consertar, eu vou me consertar. Não, é você se consertar antes de você ver uma possibilidade. Porque você tem que olhar esse olhar aí e falar assim: nossa, tem que me consertar pra Jesus. Porque Ele é o nosso namorado, Ele é o nosso noivo hoje. Oi, ela aparece comigo. Vai, entendeu? Então assim, Ele é o nosso noivo. Então a gente tem que parar e pensar assim: pô, Jesus está voltando, eu vou me alinhar nisso, porque eu sei que se Jesus voltar, eu fico. Então o nosso pensamento não é só meu futuro namorado, futuro pretendente, futuro aí eu vou me arrumar. Não, eu estou noivo de Jesus, então eu vou me arrumar agora. Agora eu vou me arrumar. Eu não vou esperar chegar alguém, porque quando chegar alguém eu preciso estar pronta para fazer a obra junto com a pessoa. Porque o namoro cristão não é para beijar na boca. Na verdade, namoro nenhum deveria ser para beijar na boca. Mas o namoro, ele é para servir ao Senhor junto. Porque se você não tem o costume no seu namoro e você não semeia para junto pegar e servir ao Senhor, quando for no seu casamento, você também não vai ter isso. Namoro em santidade. Então, se puder, não beije. Porque o beijo passou de 2 minutos, já não é mais um beijo normal. É um beijo que acende até onde não vai acender. Essa é a real. A gente se aprendeu esses dias. Pode falar? Pode? O que você aprendeu? Qual foi a sua experiência? Então, eu estava aqui lá na minha casa, na verdade estava no trabalho. Estava em Você casa. sai. Hã? Estava coçando o pé. Então, eu coceira. Estava no meu trabalho e aí do nada recebi um áudio da minha mãe de 15 minutos. Não, foi uma áudio da sua mãe, não. Não, quem enviou foi a senhora. Não era a senhora que estava falando, eu vou explicar isso Eu agora. achei interessante o ensinamento e compartilhei. Minha Não precisa mãe- falar de quem é. Calma, minha mãe, ela recebeu um áudio e aí nesse áudio ela enviou pra quem? Para as filhas dela, né? Porque era interessante. Vou contar só a primeira parte do áudio, que é o que importa aqui no momento. E aí eu recebi áudio de 15 minutos, eu falei, pronto. Minha mãe me esculachando aqui. Aí eu vi encaminhado, eu falei, pronto, não é dela, graças a Deus, não é bronca. Aí eu comecei a ouvir. E aí no áudio. Aí. Para. Então, aí no áudio,
A pastora que estava falando, que estava ministrando, ela pegou e falou que para ela considerava o beijo como um sexo. Eu falei, pronto, como assim um sexo? Como o beijo é um sexo? Ela, porque o beijo ele leva ao ato íntimo, entendeu? Então, o beijo ele não é recomendado. E ela estava falando que os filhos dela foram e optaram pela corte exatamente porque eles consideravam o beijo como um sexo. Então, quando eu descobri isso, eu falei, pronto, estou pecando contra o Senhor. Porque na minha cabeça, um beijo não tinha nada demais. Você bem sincera, pra mim não tinha nada demais. Se eu não ultrapassasse o limite, não ficasse mais de 2 minutos, estava tudo certo. Então, não tinha, né? Mas você entendeu? O tempo já também não tinha de ficar sozinho nunca. Sempre tem que ter uma velinha do nosso lado, não é, Vitória? Sempre tem alguma vela. Um ambiente onde está a família inteira, que é para não correr o risco. Essa é a real. E no cinema você, o namorado e o acompanhante e a vela vai comer você, o namorado e a vela. É assim. Por quê? Porque é preservação. Então o beijo, ele é o que... é a prudência, é o tomar cuidado, vigiar. Como é que fala o negócio? Fugir da aparência do mal, lembrei. Fugir da aparência do mal, mas as pessoas não ficam pensando em coisa, né? E tem gente que cria história aí na cabeça, só que é cristão pronto. Agora deu. Então, assim, o beijo, ele é um preparatório para o sexo. Então, não tem como ter um relacionamento santo e você se beijar todo santo dia e por mais de 2 minutos. Por quê? Porque vai dar ruim. Não tem como. Então, ou corta, ou faz corte, ou é melhor você não ter um relacionamento. Porque assim, a carne, ela é fraca. Ai, mas eu posso suportar. Não vai suportar. A gente não pode. Mas o espírito, a carne é fraca, mas o teu espírito tem que estar pronto. Então, nós precisamos fortificar o nosso espírito. Se a gente dá vazão para a carne, logo nós vamos cair em tentação. E o Senhor, ele fala na palavra dele que não veio sobre nós nenhuma tentação que nós não possamos suportar. Então, nós precisamos evitar, fugir da aparência do mal mesmo. Eu sei que isso vai me levar a pecar, então eu não vou fazer. Eu sei que isso vai me afastar do Senhor, então eu não vou fazer. Tudo que a gente sabe que pode ter uma pontinha que pode levar a gente para longe do Senhor, então a gente não faz. Porque se a gente fizer, a gente vai ferir a presença do Espírito Santo de Deus. Se a gente fizer, a gente não vai dar bom testemunho do Senhor. Então, por que minha mãe falou para trazer isso? Porque o jovem, pode beijar, não vai dar nada, não sei o quê. E dá sim. E dá sim, porque você começa a despertar desejo para o outro que você não vai poder suprir. Então isso já cai em pecado. Isso já é um pecado. Se você não pode suprir um sentimento, uma necessidade humana, então você não pode. É a mesma coisa do flerte. Se você flerta com alguém, você está despertando um sentimento na pessoa que você não vai poder suprir. Então não flerte, porque é pecado. Você não vai poder suprir, então não faz. Entendeu? Fora que você se envolve emocionalmente. Então você fica dependente do olhar da pessoa, que a pessoa te olha daquele jeito. Aí fica todo minutinho, mas a pessoa me olhou de tal forma. Então não tem que olhar mais para todo canto. Não, mas o teu olhar tem que ser santo. Eu tenho que olhar para o meu irmão com um olhar santo. Então, eu considero o Thiago como meu irmãozinho, não é? Eu falei? Eu e a Ana Paula, a gente é irmão, então a gente é irmão do Thiago também, não é, Thiago? Irmãs, e a gente é irmã do Thiago também, entendeu, né? Tá bom, isso que importa. Então, eu considero o Thiago como irmão. Eu não vou falar com o Thiago, olhar para o Thiago de uma maneira indevida. Independente se eu namoro ou deixo de namorar. Isso não me cabe. O meu olhar para ele tem que ser santo. Eu preciso olhar o Thiago como meu irmãozinho em Cristo. Eu preciso olhar para ele, se ele é meu amigo, como um amigo, ponto. E não pode passar isso. A minha conversa, aquilo que tem dentro de mim, não pode ter outra coisa, não pode ter outro sentido. Eu preciso ser transparente. Eu olho pro Thiago, muitas vezes ele tá ali viajando, eu fico olhando pra cara dele. Porque às vezes eu quis pedir alguma coisa pra ele e ele não tá prestando atenção aqui. Aí eu tenho que parar de ficar assim com a cara dele até ele me notar, não é? Senão não rola. E a mesma coisa com o Andrei, que às vezes eu fico lá, nossa, o Andrei e o Thiago, e o Lucas também, o Thiago. E o Lucas, os 3. Eu tenho que parar de ficar olhando assim, até eles prestarem atenção em mim. Faço a mesma coisa com o Fábio, porque o Fábio também não presta atenção. Com o Claes, quando eu preciso passar alguma coisa com o Claes, ele é o último que entende. Todos não, o
Fauner me entende, gente. O Fauner entende quando eu preciso falar. O Fauner ele entende. Então, assim, o Clássico piorou, porque o Clássico presta atenção na Vitória. Então, quando eu preciso dar um recado pro Clássico, eu falo, Sérgio, ele tem que ficar olhando pra namorada dele, futura esposa dele. Tá bom, Vitória, tá bom. Mas. Tua esposa, Tá bom. Mas, assim, falando, eu preciso dar um recado, eu preciso passar pra alguém que tá de fora, alguém tem que prestar atenção em mim. Aí eu vou falar pro Clássico não entende, ele fala, Vitória, fala pro Clássico assim, porque o Clássico não responde no WhatsApp. Às vezes eu preciso de alguma coisa. Clássico, me dá uma coisa da comunicação, da técnica. O Clássico some. Clássico, marquei esse ensaio pra tal dia. O Clássico responde, tem que marcar pela Vitória. Vitória, manda mensagem. Pra Vitória tal cara, mais tal coisa. Não é? Porque ele não responde. Até a mãe dele. Nossa, eu Até a mãe dele manda mensagem pra Vitória pro Clássico responder. Entendeu? Então é algo faço isso com a minha mãe. eu não posso ver muita coisa. É bem isso. Então, assim, nós precisamos ser daqueles que focamos no Senhor. Vivemos a palavra do Senhor de verdade. Jovens cristãos que servem ao Senhor, que têm a força do Senhor, que vivem conforme a vontade dele, que vivem de acordo com aquilo que ele tem para as nossas vidas. É isso, gente. Se você tem mais alguma coisa para falar, olhem em felicidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito breve, gente. Nunca vi ela sendo tão breve. Deus abençoe a vida de vocês. Cristo está te beijo. Amo vocês. Até sábado que vem, a partir das 4:30 da tarde, tá bom? Tchau, tchau e até mais.